Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre educação especial e inclusiva. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a pedagoga, assessora técnica educacional da Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Oeste, Patrícia Mause, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professora Patrícia, seja muito bem-vinda ao programa Diálogos, uma alegria recebê-la. Obrigado pela presença. Obrigada, Anderson, agradeço. E pela oportunidade de ter um momento, um espaço para falar de um assunto que não é tão rico para nós, que é a inclusão. Maravilha. Falando sobre ele, então, eu quero aproveitar e pedir para que você faça, então, uma diferenciação conceitual entre a educação especial e a educação inclusiva. Quais são as suas diferenças e as suas relações? Então, a educação especial, ela é a modalidade de ensino, né, que ela perpassa toda a trajetória escolar, né, da pessoa com deficiência, né, desde a questão da criança, que inicia lá na creche, né, mais tenra idade, até a graduação. Então, a educação especial, ela vai perpassar toda a trajetória do aluno com deficiência. E a questão da perspectiva, a educação na perspectiva inclusiva, é o movimento que temos hoje, né, e que não cabe retrocesso, né, que é só avançar. Então, a educação especial, ela está dentro da questão da educação na perspectiva da inclusão. Quero aproveitar essa palavra que você coloca no sentido de não cabe retrocesso. A minha pergunta, gostaria muito de saber, quando nós olhamos na perspectiva de Brasil, é possível dizer que estamos caminhando nesse sentido sempre adiante, professora? Sim, nós estamos caminhando adiante. É extremamente dificultoso e cheio de desafios. Mas se a gente olhar historicamente na questão da pessoa com deficiência, né, a gente tinha a exclusão, né, quando essa pessoa ela não saía de casa, ela não participava da vida de sociedade, ela não era considerada, né, como um cidadão. Então, ela ficava lá trancada no seio da família e não tinha nada para ela. Depois, essa pessoa passa a integrar as instituições como a PAI, Pestalozzi, né? Então, ela começa a participar, mas de forma segregada, né? Ela está ainda... ela saiu, tirou o pé da casa ali, não está mais excluída, mas ela ainda está segregada, no ensino segregado. Depois, a gente começa, num passado que não é distante, né, a ver a questão da integração, né? Quando começam a surgir as classes especiais, eu acho que muitos de nós lembram isso, né? Que ela estava dentro lá da escola, mas era na classe especial. E depois, hoje, a gente pode ver que o movimento de inclusão, a gente pode refletir que ele é recente, porque a Lei Brasileira da Inclusão, ela é de 2015, que foi ontem. Né? Sim. Então, parece assim que é difícil, não avançamos. Não tem retrocesso mesmo, porque a gente não pode rememorar esse passado, né? De integração, de excluir, jamais. Caminhando para frente, mas pensando assim, que a gente tem que ter um otimismo também, que é uma história recente. Porque se pensar que a Lei Brasileira da Inclusão é só de 2015, né? E hoje que esse aluno... Temos inúmeros desafios, mas é hoje que ele vem para a sala de aula, é hoje que se faz valer o artigo 205 da Constituição, que ele fala que a educação é para todos. Então, esse todos lá, toda a diversidade lá dentro da escola. Quero aproveitar a sua fala e colocar uma questão aqui. Quando nós falamos da Lei da Inclusão, que é de 2015, gostaria muito que a professora olhasse para o Brasil, que é um país inegável, que possui dimensões continentais, é uma dimensão continental. Gostaria muito de saber, você acredita que é possível olhar nessa perspectiva com uma perspectiva homogênea ou não? Não. Eu acho assim que tem particularidades diferentes, né?
até na realidade eu falo da minha realidade, Sim. do meu município. Que está localizado no estado de São Paulo. Que temos inúmeras dificuldades. Eu percebo assim, que é um trabalho muito bem feito, com muito esmero, mesmo assim, muitas dificuldades. Aí eu conheço a realidade do meu município e já é difícil. Aí se você pensar a nível de Brasil, a nível assim de acesso, né? O que precisa para manter essa criança lá na escola, além do acesso, aí a permanência. Então, assim, não. O que a gente precisa de políticas públicas a nível federal, inclusive para a inclusão avançar, de aporte financeiro federal. Precisa, né? E a gente está carente disso, porque a gente tem uma política de educação especial que ela é de 2008, pensando assim a nível do Brasil, né? Então, se pensar em 2008, hoje avançou muito a questão de acesso ao diagnóstico, né? Então, o número de alunos que a gente denomina de público-alvo da educação especial avançou consideravelmente, foi um salto pós-pandemia gigantesco. Então, a gente se sente muito carente disso, de atualização das políticas de educação especial a nível de Brasil, mas eu penso que cada estado, cada município tem que ter uma organização para. Entendo. Queria conversar um pouquinho, professora, sobre a questão do cuidado com os profissionais que cuidam desses alunos. Hoje, se nós formos olhar para essa perspectiva, é possível dizer que eles estão sendo devidamente preparados ou não? Esse é um dos grandes desafios, né? Porque quando a gente fala lá da questão do aluno com deficiência, né? A criança que a gente fala que é o público-alvo da educação especial. Quando a gente fala desse público, nós estamos falando, né, das crianças com deficiência física, visual, auditiva, intelectual. Nós estamos falando da criança com transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação também entra nesse público. E daí a gente tem o professor lá na sala de aula, né, com 30, 35 alunos. Esse professor ele precisa de formação, né, ele precisa de atualização, mas não basta apenas do esforço dele, né? Para a inclusão acontecer, eu preciso de uma série de recursos, adaptações, para que seja realmente a inclusão, não o aluno somente estar ali, mas que ele esteja ali com uma função. Ele precisa ser preparado, o professor, para elaborar um currículo adaptado para essa criança, né? Nos casos da criança que precisam, né, de adaptações próprias para ele, específica para ele. Ele tem que ter em mente que o aluno é dele, porque hoje a gente tem na sala de aula a questão que até gera muita discussão em torno disso, né? Do serviço de apoio escolar, né? Que é aquela pessoa que está ali junto com o aluno. Então, às vezes, não só do professor, mas a própria família, ela acha que basta, a família não vai, não por falta de conhecimento, nada, porque a luta realmente é muito difícil, mas ela acha que basta ter aquele auxiliar ali, e não é só isso. Precisa que o professor da sala ele seja realmente o regente, o protagonista do ensino-aprendizagem daquela criança, que ela não está unicamente ali só para socializar, só para sair de casa, para ocupar o espaço, não, vê-lo como um aluno. Só que para isso o professor precisa de formação, a pessoa que está ocupando, o profissional do serviço de apoio também precisa de formação, mas ele não é responsável pela base conceitual, pela educação, aprendizagem daquela criança, é o professor. E daí, paralelo a isso, também a gente tem outra figura muito importante, que é o professor de educação especial, que ele vai ser o responsável pelo atendimento educacional especializado lá na sala de recursos. É ele que vai ser responsável por orientar aquele professor da sala quanto às adaptações, a questão da acessibilidade vai passar por ele. Ele que vai orientar a questão da comunidade escolar a lidar com aquela criança. Por exemplo, eu tenho na escola uma criança surda, né? Aí tem um intérprete de Libras. Como que a gente vai tratar essa criança? O que a gente vai fazer? Ela vai ter comunicação só com o intérprete de Libras? Não, ela está inserida ali no âmbito escolar, então ela tem que participar com todos. É um trabalho muito bonito, muito rico, né? Mas ele
depende assim de suporte para realmente acontecer. Tem uma questão que eu acho que é importante nós colocarmos aqui, que ela tem uma relação muito íntima com o pertencimento. E aí eu estou falando da presença dessa criança com deficiência, no sentido de estar diariamente na sala de aula. Ou seja, quero falar das faltas aqui, das ausências. Da questão da frequência. Da questão da frequência, exatamente. Como é que a gente pode analisar, professora, essa questão hoje? Ela é alta, é baixa, está dentro de uma certa normalidade? Como é que a professora avalia? A questão da frequência, ela está para todos os alunos, né? Tem a frequência mínima, essa criança está matriculada, é direito dela, ela tem que estar na escola. O que acontece muito assim, principalmente nas crianças com transtorno do espectro autista, eles participam assim, de muitas terapias, então a criança, eu estou falando dos que têm acesso às terapias, porque a gente também, eu estou falando do contexto da escola pública, né, qual eu conheço, porque a gente também tem uma realidade grande, numerosa, das crianças que, infelizmente, não têm esse acesso. Então, a rotina dessas crianças, ela é extenuante, entendeu? Às vezes, elas ficam ali, às vezes é uma escola de período integral, e, muitas vezes, elas têm terapia intensa, todos os dias, com profissionais. Então, vez ou outra, essas crianças acabam faltando um pouco mais, né? Às vezes, em decorrência da condição da criança, ela tem uma saúde um pouco mais debilitada, então às vezes falta por isso. O que a gente não pode permitir, então tem a questão de busca ativa, então se a criança está faltando muito sem justificativa, então a gente tem que lançar mão do serviço social, né, trabalho de psicologia, para buscar dessa família o porquê está ocorrendo essas faltas e mostrar para a família que ela tem que vir para a escola, mesmo porque a rotina para ela é muito importante. Então, ela não vai ter avanço se numa semana ela faltar 3 dias, na outra faltar 5 dias. Então, tem que tratar, não posso permitir, ele faltou e tudo bem. Não, tem que haver a frequência. Eu acredito que a grande maioria tem uma frequência, assim, né, uma frequência satisfatória. E daí os casos que ocorrem falta, a gente tem que fazer a busca ativa. Se por motivo isso acontece também, é uma parcela pequena, mas ela vem ocorrendo assim, a gente está utilizando mais disso. As crianças que, por condição de saúde, não podem ir à escola, e daí ela tem o direito ao atendimento domiciliar, né? Então, precisa da autorização médica, e daí um professor, né, ou professor de educação especial, ou qualquer outro professor da escola, vai até a casa semanalmente para permanecer o vínculo dessa criança com a escola. O que a gente não pode ser omisso, permitir, ele não vem, e tá tudo bem. Não está tudo bem. Alguma forma, hoje ela tem uma condição um pouco mais limitante, então a gente vai atrás no atendimento domiciliar, se é possível. É uma questão ali de organização familiar, então a gente vai buscar pelo serviço social, mas a gente não pode permitir que a criança esteja fora da escola. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora Patrícia Mause, que é pedagoga da Secretaria Municipal de Educação, sobre a educação especial e inclusiva. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. A gente volta na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Atenção, professores da Rede Pública Estadual de Santa Bárbara do Oeste. O projeto Missão Amazônia, o ser e o existir da população ribeirinha, com o fotógrafo e jornalista Anderson Junque, está com a agenda aberta. A atividade conta com a exibição de um documentário e muitos relatos pessoais sobre sua expedição de 22 dias na Amazônia. A atividade é gratuita. As palestras
são limitadas. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 19 97402 1168 para saber mais. Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a educação especial e inclusiva. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a professora Patrícia Mausi, que é pedagoga da Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Oeste. Professora, gostaria que a senhora compartilhasse aqui, falando um pouquinho sobre a questão das políticas públicas voltada à questão da deficiência visual e auditiva. Essas políticas, elas possuem configurações diferentes ou elas têm uma configuração que são muito parecidas, tanto na questão da educação especial, da deficiência visual e auditiva? Bom, a questão da deficiência visual e auditiva, nós temos, sim, algumas políticas que são próprias para a questão do surdo e para a questão da pessoa com cegueira. Mas eles também, obviamente, partilham da questão da Lei Brasileira da Inclusão, os direitos educacionais, tudo isso. A gente, sobre a questão da deficiência visual, até é interessante, você falou, me veio agora, né? Que a visão monocular, ela não, até acho que 2022, ela não era, ou 2023, se não falha a memória, ela não estava incluída na deficiência visual, e depois teve uma lei recente agora que considera a visão monocular incluída nos direitos da pessoa com a deficiência visual. Aí, lá o que é garantido para essas crianças, né, a questão da sala de recursos, né, como fazendo parte do público-alvo da educação especial. E quando a criança, né, surda, né, ela faz o uso do Libras, ela tem um intérprete de Libras com ela na sala de aula. Aí lá no nosso município, uma vez por semana, esse intérprete, ele tem um tempo lá de 30 minutos para trabalhar o Libras com a turma, né? Então, com a criança e com a turma, é um trabalho muito bonito, dá super certo. E na questão da criança com deficiência visual, o nosso município tem uma parceria com o CPC de Americana. Então, a maior parte recebe os atendimentos do CPC também, semanalmente. Então, um trabalho muito bonito, muito bom. Que maravilha. Bom, eu queria aproveitar aqui e colocar uma questão que eu acho que é fundamental para essa nossa conversa, que é a questão da infraestrutura das escolas para a educação especial e inclusiva. Como é que a gente pode fazer essa avaliação no cenário de hoje? Eu vou falar da questão da realidade que eu estou inserida ali, do município, né? Então, na questão da barreira arquitetônica, né, da infraestrutura lá dos prédios, das escolas, então, isso a gente tem adaptação, né? A gente tem rampa, tem banheiro adaptado para a pessoa com deficiência, piso tátil. Então, isso é uma questão, né, que muito bem resolvida, né? A gente tem ali no município uma escola que ela não tem toda essa adaptação, mas é um prédio do Estado,
Não ela recebe alunos do município, sim, mas é um prédio do Estado. Na questão das escolas mais antigas, os prédios já estão lá no município de Santa Bárbara. Os prédios já estão todos adaptados, né, para a questão da pessoa com deficiência, e as escolas mais novas, né, as construções mais novas, já foram feitas, né, seguindo as regras. Aí eu penso em questão, o nosso problema maior não falando de vida escolar, âmbito escolar, né? Porque na sociedade a gente tem inúmeras barreiras arquitetônicas, urbanísticas, de transporte o tempo inteiro. Mas na questão de barreiras, nosso maior problema não é, eu digo, a infraestrutura, né? Tanto é que a gente tem salas de recursos riquíssimas lá no município, né? Com material de acessibilidade, tudo que um aluno, se a gente receber um aluno hoje, a gente consegue amparar em tudo aquilo que é necessário para ele estar dentro da escola, aquisição de cadeira de rodas, material, prancha, material adaptado, ir atrás de comunicação alternativa que for necessário. Então, isso não é um problema. Eu vejo que o maior problema é a barreira atitudinal, né, que é essa que impede o acesso, né? É aquele olhar na matrícula, não receber aquela pessoa como ela deve ser recebida, não mostrar para ela que ela tem pertencimento daquele espaço, né? Porque a barreira atitudinal, ela passa pela discriminação, preconceito, ela pode acontecer de uma forma sutil, é aquele acolhimento que eu deixo de fazer para aquela família, né? Porque eu estou incluindo o aluno com deficiência, eu tenho que receber a família também. Não é só simplesmente a criança entrou, chegou. Não, é um trabalho que é com a família também. Eu preciso, né? Quando eu falo da criança com deficiência, eu tenho que trabalhar com a escola, a família, a interface com a saúde. Porque eu dependo de orientações dos especialistas para que o meu trabalho aconteça ali na sala de aula, ali na escola, né? Então, eu penso que a maior barreira não é de infraestrutura, é a barreira que o ser humano impõe mesmo nas questões de capacitismo, de não entender que aquela criança tem pertencimento ali. Isso que dificulta o trabalho, né? Não é a infraestrutura. Vou tentar fazer um recorte na sua fala aqui. Você está dizendo que, de alguma forma, as questões de ordem objetiva, ok. O que precisa uma evolução são as subjetivas, e aí eu estou falando de humanidades, de relacionamento humano, enfim, é nessa perspectiva? Sim, de entender, né, que a sociedade é para todos, né, e a diversidade, e não é a inclusão só, a gente está focando aqui hoje na coisa da inclusão da pessoa com deficiência, mas não é isso, é que principalmente que a gente está falando de escola, que a escola é o lugar de todos, né? Então, é eu entender que toda família é família, que toda criança é criança, com o que é específico dela, com o que ela traz, com as vivências. Isso que é o rico, né, no espaço escolar. E daí, especificamente na criança com deficiência, quando eu uso de capacitismo, eu acho assim que, pela condição dela, ela é uma coitada, ou então eu já vou fazer um julgamento que ela não vai ser capaz de nada, que ela não vai conseguir, e que ela não deveria estar ali, que para ela é menos, que ela deveria estar em outra instituição, não é escolar. Isso é um dificultor. A nossa conversa até agora seguiu aqui nas deficiências auditivas e visuais. Eu queria fazer um recorte relacionando a questão dos alunos com o TEA. Quando a gente fala de inclusão, nós podemos dizer que este público também, de alguma forma, enfrenta os mesmos desafios? Muitos desafios, porque você falou, né, da questão da deficiência visual, da deficiência auditiva, aí nós podemos pensar na deficiência física. São desafios, mas a gente, chegamos no momento que a gente tem mais propriedade para tratar com isso. Então, é fácil fazer uma adaptação do currículo,
Não que é fácil, já se tem um domínio. Sim. Então, fazer uma adaptação do currículo, ver o que ele precisa de acessibilidade, os recursos que ele vai usar. Ele precisa de um acompanhante em sala, não precisa. Quantas vezes ele vai na sala de recursos. E daí eu preciso de uma orientação, vem a equipe do CPC orientar. E uma criança com deficiência física, o espaço está adequado para ele. Até a criança, deficiência visual, luminosidade, tudo isso. Então, para nós, a gente tem mais domínio. A questão do TEA, hoje, é nosso maior desafio. Né? Então, a gente tem lá na rede do município de Santa Bárbara, hoje, 658 alunos, né, que são o público-alvo da educação especial, e desses, por volta de 350 alunos com TEA. Então, é o nosso maior público hoje, os alunos com TEA. E daí, na questão do TEA, ainda não se tem isso definido, mas alguns dizem que é acesso ao diagnóstico. Então, nos últimos anos, aumentou muito esse número e vem aumentando e os estudos dizem que vai aumentar mais, né? Então, tem as probabilidades de aumentar. Então, a escola, ela precisa se aprimorar para isso. Só que eu penso que o desenvolvimento e a questão das políticas públicas não alcançou isso. Então, nós estamos lá, a criança chegou na escola, mas a escola ainda está se preparando. Então, o movimento está acontecendo ao mesmo tempo que a gente está se aprimorando, mas está tudo acontecendo. Na questão da criança com TEA, tem os níveis de suporte diferentes, né? Então, cada nível de suporte, ele vai precisar de o que é específico para ele. Então, o profissional de educação, muitas vezes, não vai alcançar isso. Aí, quando você fala, a criança é nível de suporte 1, ela é nível de suporte 1, mas dentro disso ela precisa de inúmeras coisas. Aí, na questão do nível de suporte 3, aquela criança que não é verbal, que usa fralda, que está inserida numa turma de crianças mais velhas, tem a questão de crises. Então, hoje, a gente sabe que tem que se trabalhar o gerenciamento de crise, né? Tem a questão do acolhimento muito importante. Não vai ter êxito no trabalho da criança com TEA se não tiver o acolhimento à família. Se essa família não andar junto comigo, se a escola e a família não falarem a mesma língua, né, não vai acontecer a evolução dessa criança, né, se houver divergência. Né? Então, é um trabalho assim, que precisa ser aprimorado ainda. A gente precisa crescer muito nisso, da questão da inclusão dos alunos com TEA, e é o maior desafio. Aí, outra coisa, que não tem como haver o desenvolvimento dessas crianças se ela não tiver acesso à terapia. Ela vai precisar do acompanhamento do neuro, ela vai precisar do atendimento clínico e devido também. Aí a gente volta de novo na questão das políticas públicas. Hoje, muitos não têm acesso, né? Muitos ainda falta isso. Então, é o maior desafio. A gente tem que se aprimorar nisso. Já avançamos muito, mas há muito que se melhorar. Eu vou pedir para que a professora faça um comentário em cima de uma fala muito importante, inclusive, da pesquisadora da Unicamp, a Maria Tereza Mantoan. Ela diz o seguinte, abre aspas aqui para ela: inclusão é a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. Fecha aspas. Comente isso, professora. Olha, eu acho que a inclusão é um privilégio, porque quando, no nosso tempo de escola, a gente não tinha essa convivência com a pessoa com deficiência, né? E hoje, essas crianças, né, que não têm deficiência, estão convivendo com as crianças com deficiência, eu penso que elas vão conseguir formular uma sociedade muito melhor. Aí, a professora Mantoan, ela nos ensina assim, que a escola, ela tem que ser hospitaleira. Eu acho que esse que é o conceito, que a escola tem que estar preparada para receber esse aluno. É a escola que tem que se adaptar para ele. Não é ele que vai mudar para a escola, é o contrário. É a escola que vai muito bem receber esse aluno.
É a escola que tem essa missão e não o contrário. E queria voltar um pouco na questão do TEA. Um grande sonho que eu espero em breve concretizar é que os municípios se organizem em centros de referência para bem atender essas crianças, né? Porque só a escola sozinha ela não vai conseguir, mas se os municípios fizerem essa organização de centros de apoio à educação especial, esse é o caminho para melhorar, para a gente dar uma educação com qualidade para essas crianças. Professora Patrícia Mause, queria muito te agradecer pela presença, eu que agradeço. Pela partilha e, claro, pedir para que você aqui, então, faça as suas considerações finais e, mais uma vez, minha gratidão. Obrigado, viu? Foi um imenso prazer estar aqui. É sempre muito bom poder discutir, poder ser um caminho de reflexão para a questão da pessoa com deficiência e que a sociedade possa se apropriar dessas coisas, né? Essas pessoas estão aí e que as pessoas tenham mais conhecimento, buscar saber mais sobre a realidade, a vida de uma pessoa com deficiência, como é uma família que tem filhos com TEA, né, para quando você encontrar no supermercado, no shopping, você saber como tratar, como tem que fazer, isso é um diferencial. E que a gente possa, né, ter otimismo para cada vez mais avançar nessa luta. Maravilha, obrigado, viu? Saúde e paz. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a educação especial e inclusiva. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a professora Patrícia Mause, pedagoga da Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara do Oeste. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.